Olá, amante da astrologia, cá estou eu para a oitava aula do curso de Astrologia Kármica e hoje vamos fazer uma aula especial para falarmos sobre o mapa astral tecnicamente falando, ok? Até aqui eu quis deixar de explorar um pouco como é que o mapa astral funcionava, mas agora vou-te dar indicações mais precisas para tu também poderes te orientar melhor em relação ao mapa em si. Então, neste caso aqui, já sabemos que o mapa astral é a fotografia do céu no momento do nosso nascimento. E para que todos os mapas sigam a mesma lógica, o que os astrólogos fazem é procurar em que sítio da Terra é que o Sol estava a nascer no momento do nosso nascimento. E a partir desse ponto, eles olham para o céu e veem em que constelação do céu é que o Sol estava a nascer no momento do nascimento da pessoa. E quando eles encontram esse ponto do céu, ou constelação em que o Sol está a nascer, colocam sempre do lado esquerdo, que é aqui deste lado, onde diz AC ou ascendente. Portanto, neste caso, por exemplo, no caso desta pessoa, o Sol estava a nascer a 1 grau de Aquário. Okay? Isso tem a ver então com o nascimento do Sol, ou ascendente. Sendo assim, do outro lado do mapa, nós vamos ter o sítio do céu onde o Sol está a pôr. Okay? E neste caso aqui, será sempre 180 graus de distância e será então 1 grau de Leão. Okay? Mas no caso desta pessoa, nós vamos ver outros mapas e vais ver que o Sol nasce em sítios diferentes, consoante a pessoa em questão, o mapa em questão. Sendo assim, então, nesta lógica, se temos aqui o Sol a nascer ou ascendente, o Sol a pôr-se ou descendente, ora, tudo que fica para o lado de cima do mapa vai significar que está de dia, que está luz, ok? Então, aqui o Sol começou a nascer, vão passando as horinhas, até que chega aqui a metade do dia e depois começa a pôr-se, até que chega realmente ao pôr do Sol, ok? Consequentemente, também, a parte de baixo do mapa vai ser a noite. Então, neste caso aqui é onde o Sol está a pôr, o descendente. Continuamos por aqui fora e chegamos a meio da noite e continuamos por aqui fora e vamos então outra vez ao nascer do Sol, ok? Neste caso, queria-te alertar para uma coisa importante, que é o facto de ser o meio da noite ou o meio do dia, não significa especificamente que seja meia-noite e meio-dia, ok? Significa que é em metade, porque repara, se estivermos no inverno, o Sol vai se pôr mais tarde e vai levantar mais tarde. Se estivermos no verão, o Sol vai se pôr mais cedo e vai levantar mais cedo. Portanto, a quantidade de noite e a quantidade de dia nem sempre é a mesma, ok? Por isso temos que ter atenção a essa questão e não dizermos que é aqui o meio-dia e aqui meia-noite, mas sim o meio do dia e o meio da noite, ok? Para pormos também aqui nomes e ficares com alguma indicação, aqui em cima vamos estar a falar então do MC, ou meio do céu, ou seja, meio do dia, e aqui em baixo vamos estar a falar no IC, ou meio da noite, ou fundo do céu, também é considerado assim, fundo do céu e meio do céu, ascendente e descendente. E temos então aqui os 4 pontos do mapa astral. A partir daqui, e principalmente a partir do ascendente, é então colocado todo o resto das constelações que estão à volta da Terra e lembrando-te que as constelações têm sempre 30 graus, ok? Sempre. E estão sempre colocadas todas na mesma posição, ou seja, sempre seguidas umas às outras, ok? Imagina-se aqui iniciamos com o Aquário, obviamente que a seguir ao Aquário vem sempre o Peixe, a seguir vem sempre o Carneiro, a seguir vem sempre o Touro, a seguir vem sempre o Gêmeos e por aí fora, ok? E têm sempre os 30 graus. O que difere são o tamanho das casas, ok? E porquê? Porque as casas, também já percebeste que são os tais triângulos ou as fatias da Pisa, como eu te dei a indicação na outra anterior, e neste caso aqui elas vão diferir de tamanho consoante o sítio do globo onde a pessoa nasceu e a hora do ano, a altura do ano em que ela nasceu também influencia, ok? Então, por exemplo, quando nós estamos mais próximo do Equador, ou seja, o centro da Terra, a inclinação da Terra em relação ao Sol é muito mais reduzida e por isso mesmo é que nós conseguimos ter um mapa que é assim muito certinho, como é o caso aqui desta pessoa que nasceu em Angola, ok? Por exemplo, acho que também tem aqui uma outra que nasceu em Angola, exatamente, esta também, estão a ver? Assim, muito pertinho, ok? Mesmo muito certinho. No entanto, se a pessoa nasceu numa outra altura em que a Terra estava mais inclinada em relação ao Sol, como é o caso, por exemplo, desta pessoa aqui, ok? Obviamente que a risca já vai aparecer num sítio diferente, mais inclinada também, de acordo com a inclinação da Terra, obviamente que depois as outras casas vão todas aparecer também com tamanhos diferentes, ok? Por isso é que nós temos as casas maiores ou mais pequenas. Quando me perguntam se faz alguma diferença,
Claro que faz diferença, porque se uma casa é maior vai ter mais energias, não é? Vai ter mais, neste caso aqui, mais constelações ou mais planetas que possam aparecer, e vai demorar mais tempo os planetas a passarem por lá quando estão em trânsito e, portanto, vai influenciar mais. Mas, no fundo, não quer dizer que uma casa que tenha muitos planetas e muitas constelações seja mais potente do que outra casa. Por exemplo, neste caso aqui, nós temos uma casa inteira com a constelação de Capricórnio, que já sabes que é uma constelação pesada, portanto, por ela ser pequenina, não quer dizer que ela não seja difícil. Okay? Então, não é questão exatamente da quantidade de informação que nós temos aqui em relação a corpos celestes, mas sim aos corpos celestes em si e a influência que eles estão a fazer. Okay? Mas agora, então, voltando aqui para pegarmos neste assunto das casas, é que percebesse uma coisa muito importante, e eu gosto muito deste site, que é o site astro.com, vou-te mostrar para tu veres aqui em cima, portanto, astro.com, é este site que eu uso e eu gosto muito deste site, porquê? Porque os mapas que ele indica são mapas que te dão a indicação, quer seja do início e do fim das constelações, quer seja do início e do fim das casas. Porque há outros mapas em que, por exemplo, estes riscos aqui não aparecem, os riscos das casas, e fica muito mais difícil para nós conseguirmos entender onde é que termina e onde é que começa uma casa nas constelações, ok? Aqui está mesmo muito bem definido, por isso para mim este é um mapa, em termos de estética, o mais adequado para conseguirmos entender bem como é que funciona o mapa astral, ok? E neste caso, quero também lembrar-te que dentro de uma casa, tu podes ter uma, duas, às vezes até três constelações, ok? Por exemplo, neste caso aqui, que vimos aqui à frente, tens uma casa com uma única constelação, ok? Mas, por exemplo, se virmos aqui, nós já temos uma casa, esta aqui em baixo, que tem uma primeira constelação, que é o Sagitário, depois ainda temos o Capricórnio e ainda temos um bocadinho de Aquário. Não é assim muito, mas mesmo assim conta como sendo três constelações na mesma casa. Ou seja, nós podemos ter casas com mais ou menos constelações, consoante o tamanho que elas têm, ok? E nesse caso vamos contabilizar todas elas, ok? Outra coisa que eu acho que é importante de acrescentar é que os signos, quando vais fazer contagem em relação, ao, por exemplo, à questão do Capricórnio, deves ter em atenção sempre onde é que começa o Capricórnio e onde é que começa a casa. Por exemplo, este caso aqui que estamos a ver, esta pessoa tem o Capricórnio a iniciar na casa 11, ou seja, ainda tem ali 2 grauzinhos, ok? E depois tem o Capricórnio até ao fim, ok? Então, neste caso aqui, tens que contabilizar como sendo a casa 11 e também a casa 12, ok? Mas, antes que me esqueça, voltando àquela questão então do ascendente, descendente, fundo do céu e meio do céu, só para teres a noção, porque houve uma pergunta deste género assim, nas dúvidas da missão. Conforme a posição em que o Sol está, ele vai nos ditar se a pessoa nasceu de dia ou de noite e se ela nasceu mais próximo do meio do dia ou mais próximo do meio da noite. Por exemplo, neste caso aqui deste mapa que estás a ver, esta pessoa nasceu próximo do meio da noite. Ela nasceu à 1 da manhã, ok? Mas, por exemplo, se formos ver esta pessoa aqui, ela nasceu próximo do meio do dia, porque já está lá em cima, ok? Ainda não tínhamos chegado lá, ela nasceu ao meio-dia e 20, mas já estávamos quase lá. Por exemplo, esta pessoa aqui, ela nasceu mesmo no pôr do sol. Okay? Ela nasceu na hora em que o sol estava a pôr. Okay? Esta pessoa aqui nasceu, ainda era de manhã, ainda íamos a meio da manhã, eram 9 e tal da manhã, okay? Quando ela nasceu. Esta pessoa aqui, por exemplo, já nasceu depois do meio-dia. Aqui já estávamos às 4 da tarde, portanto já estávamos próximo do pôr do sol. Ainda não era bem, mas já estávamos mais próximo do pôr do sol, ok? E por último, esta pessoa aqui nasceu também já mais próximo do meio da noite, mas também ainda faltava um bocado para o meio da noite, era aqui, ainda não eram 11 horas quando esta pessoa nasceu, ok? Por isso, queria só que ficasses com esta noção em relação ao ascendente, descendente, fundo do céu e meio do céu, a posição do Sol, que é diferente conforme a hora que a pessoa nasceu, ok? Quanto mais ela nasceu para a altura em que o Sol estava a nascer, mais próximo do ascendente o Sol vai ficar. Quanto mais ela nasceu para próximo do pôr do Sol, mais próximo do descendente o Sol vai ficar. Okay? E aqui é fácil de conseguir entender esta situação. A outra questão era exatamente o tamanho das constelações, que são sempre de 30 graus e que podem aparecer ou todas inteirinhas dentro de uma casa, como por exemplo este Sagitário aqui, que está inteirinho dentro desta casa, ou então pode aparecer em duas casas diferentes. Olha, por exemplo, aqui neste caso, até há aqui um mapa que é mesmo muito preciso nesse aspecto. Se não me estou a enganar, acho que é este. Exatamente, olha, repara este, está mesmo muito bem equilibradinho. Tem, por exemplo, a constelação de Capricórnio, tanto calha quase metade para um lado como metade para o outro, né? Aquário também, ou seja, todas elas estão mais ou menos a metade
umas das outras. Mas às vezes vão-te aparecer mapas de outras situações diferentes e é só uma questão de contabilizares e veres quais são os signos que estão a calhar dentro de cada casa, ok? Pronto, acho que era isto que eu te queria dizer em relação a esta questão. Outras dúvidas que depois te possam vir a surgir e que sejam relevantes, eu farei também alguma outra aula para te poder explicar e tirar as dúvidas. E para já, vou-te incentivar a continuar a olhar para os mapas astrais, a descobrir onde é que estão aqui os aspectos kármicos e continuar a treinar muito, porque esse é que é o importante, é que treines, ok? Encontramos então agora para a aula seguinte, onde vamos continuar a falar sobre a influência do Capricórnio e do Saturno no nosso mapa astral. Até já!